Estamos no ar para mais um Comunicando e Andando e o primeiro de 2025 voltando à ativa. Que coisa boa! Mas a nossa caminhada não é de hoje. Enfim, chegamos ao episódio 166 dessa jornada do Comunicando e Andando. Muita comunicação, muita história legal. Vai ali atrás que tem um monte de episódio para te acompanhar. Já aproveita, curte, compartilha, faz esse conteúdo andar, que é para isso que a gente está aqui, para levar a história relevante aí sobre comunicação, negócios e inspirar as pessoas a empreender nesse mundo louco que a gente está vivendo aí da comunicação e dos negócios. E hoje vai ser um episódio um pouco diferente. Foi uma conexão com a professora Rosângela lá no episódio 147. Ela que é coordenadora dos cursos da Famecos, da PUC-RS. Depois a gente se conectou e a gente está lançando um curso agora de verão junto com a Famecos, que é voltado para podcasts, evidente. E junto com isso, hoje vai passar aqui pela nossa bancada vários professores que vão estar interagindo nesses cursos. E a gente quer contar um pouco da história, conhecer quem são esses professores, por que criaram o curso e por que tu deve fazer o curso. Porque deve saber aí que precisa estar sempre ativo, sempre buscando novas informações, mas qual deles pode ser o ideal para ti? É isso que a gente vai descobrir hoje nessa noite. E a gente começa a primeira rodada com dois professores, dois convidados. Obrigado por ter vindo aqui, por topar essa ideia da gente bater um papo e entender um pouco mais do universo de vocês da comunicação. Paulo e Mariana, valeu por esse bate-papo. E eu quero entender, antes da gente pensar em curso, quem são vocês por trás dos negócios, o que vocês fazem, para depois a gente entrar nos cursos. Vou dar prioridade para Mariana. Bom, quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui, meu primeiro podcast, então estou muito feliz de estar compartilhando esse momento. Bom, me chamo Mariana Prestes, sou designer de produto e artista, sou formada pela Famecos, fiz comunicação, exatamente, sou de casa, cursei comunicação visual, publicidade e propaganda, me formei já fazem alguns anos, atuei durante muitos anos como executiva de contas nas principais agências de propaganda do sul do Brasil, e depois eu acabei entrando no universo do design de superfície. Mais recentemente, cursei um master em design de produto imobiliário no Instituto Marangoni, em Milão, na Itália. Então, agora, hoje, né, eu sou atuante como designer de produto, mas eu carrego também esse meu percurso com superfície, que é onde eu tenho também aquarela. Sou formada, cursei artes visuais na URGS, então daqui a pouquinho vou falar um pouquinho sobre o curso, mas assim, tem uma trajetória de comunicação, de arte, design, tudo junto, misturado. Arrisco a dizer que todos que vão passar por aqui já passaram por uma agência de publicidade. Acho eu, vamos ver. A primeira já deu gol, vamos ver se segundo. E tu, Paulo, conta um pouco quem é o Paulo por trás dos negócios ou do mundo business. Tudo bem, obrigado pelo convite. Eu sou Paulo Ludwig, eu sou jornalista de formação, né? Então tive uma carreira bastante extensa no Grupo RBS. Então a minha carreira ela foi voltada para gestão, né? Então eu tive um pequeno momento como repórter e logo depois iniciei uma trajetória de gestão de conteúdo, de editor, principalmente na área digital, né? Então passei por vários portais do grupo, zerohora.com, o Clique RBS, o finado. Depois Desbravou, né? Pioneiro aí, né? participei da primeira turma da zerohora.com, que hoje é GZH, né? E depois eu integrei o time da Globo aqui, na chegada dos sites da Globo no Rio Grande do Sul, G1, Globoesporte.com, o G-Show, enfim. Então eu fiquei bastante tempo no GE, né, no Globo Esporte. Eu fui editor-chefe por 4 anos, e depois eu fui coordenador de produto de todos esses sites. Então fiz uma trajetória sempre voltada para gestão de conteúdo, gestão de pessoas, no jornalismo digital, né? Hoje eu sou head de comunicação do Grêmio, né? Então eu sou responsável pela criação dos conteúdos que alimentam os canais do clube, né? YouTube, as nossas páginas de Instagram, Facebook, TikTok, enfim, todos os conteúdos que são produzidos pelo Grêmio estão sob minha responsabilidade. Então a minha trajetória, eu também tive uma empresa, né? Eu tive uma produtora, não passei por agência, mas me relacionei muito. Era um fornecedor. Era um fornecedor de agência, então me relacionei com muitas agências de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e essa é a minha trajetória. Legal. Mais louco que a gente, nos bastidores aqui conversando,
falando desse momento da comunicação, entrou na questão do áudio e vídeo, né, que é essas tendências e que tem movimentado muito o nosso mercado, mas ao mesmo tempo tem oportunidades, ou às vezes grandes profissionais perdem boas oportunidades por essa loucura que tá o mercado, né? Como que tá nesse mercado na parte de esporte, só com uma observação assim, antes da gente entrar no tema? O mercado do esporte, que é o tema do curso, né, que eu vou dar, ele não é diferente de todo o resto, assim, né, é um mercado muito concorrido, né, a gente tem espaços limitados, né, e se tu não te atualizar e não buscar outras fontes de conhecimento e de formatos e produção de conteúdo, é difícil tu ingressar e se manter, né, é um mercado que nos últimos 2, 3 anos ele mudou muito, né, principalmente com a chegada dos produtores de conteúdo que fazem o seu próprio negócio, né, independentes. Então, antes a gente tinha um monopólio dos veículos tradicionais de comunicação, né, principalmente no esporte, e aqui no Rio Grande do Sul o esporte ainda é muito forte, né, se tu parar para pensar, hoje a cobertura esportiva, ela é muito mais rica e tem muito mais conteúdo que uma cobertura do governador do estado, por exemplo, né. Um vice-presidente de um dos grandes clubes tem mais exposição na mídia, isso é comprovado, que um governador de estado. Então, assim, as duas marcas são muito grandes. E com a chegada desse novo cenário, claro que por um lado tu abriu um pouco o flanco, mas por outro lado tu tem que aprender muito mais coisas, muitas linguagens diferentes que antes tu não existia no mercado tradicional que eu também atuei, né, então tu tem que dominar vários tipos de recursos técnicos, tu tem que dominar vários tipos de linguagens diferentes, cada canal tem uma linguagem, cada canal tem um público, tem uma faixa etária, então isso é um pouquinho também do que eu vou trazer no curso, né, o que que tu precisa fazer para conseguir ter sucesso no mercado esportivo, que é o desejo de muita gente. Tem muita gente que se forma em jornalismo para trabalhar com esporte, isso é super comum, né, e eu sempre digo que primeiro é mais importante tu gostar de jornalismo, de informação, do que de esporte, isso é um segundo passo, né. Então, tu tem muitas camadas hoje, pra chegar até um nível de excelência. Perfeito. Vou trazer a bola para Mariana. Explica um pouco o teu curso, né? Vou citar o nome, Aquarela aplicada ao designer de superfície. Uhum. Por que tu teve a ideia desse curso? Quais objetivos e para quem que é esse curso? Certo. Bom, o meu percurso com aquarela, ele é um tanto inusitado, porque eu durante 7, 8 anos trabalhei, né, na DCS, Global, E21, principais agências, até que chegou no momento que eu queria ir cursando em paralelo artes visuais. E eu queria sair um pouco desse mercado e voltar a trabalhar com criatividade, só que com arte, só que eu não sabia muito bem como. Até que um dia eu tive um sonho, e nesse sonho eu estava pintando em aquarela uma borboleta, o que muitos dizem que é uma simbologia interessante de metamorfose, transformação. E essa imagem, né, essa borboleta, eu ia transformar ela numa estamparia, ou seja, num design de superfície, e aquilo era o meu trabalho, a minha profissão, e eu estava plenamente feliz e realizada. Então foi aí que eu conheci design de superfície. Eu sou filha da Elione Prestes, uma jornalista que tem mais de 30 anos de especialização na área de arquitetura, design e arte, trabalhou no Grupo RBS, então também tem uma conexão com o Grupo RBS, né, intimamente nesse sentido. E nisso ela disse, olha, eu estava há horas querendo conversar contigo sobre design de superfície, porque acho que tem todo o perfil. Então aí nisso eu comecei a procurar informações sobre a área e vi que é um guarda-chuva incrível. Então assim, dentro do design de superfície, pode trabalhar com design gráfico, visual, com moda, com estamparia, para decoração, para moda, enfim, ilustrações de forma em geral. E na época da faculdade, do Instituto de Artes, minha ênfase era desenho. Eu achava que pintura não era para mim, eu achava que pincel, técnicas com essa ferramenta seria assim, só para grandes mestres da arte, um Leonardo da Vinci, alguém do Renascimento reencarnado, assim. Então eu passei por esse processo de não é para mim, não consigo. Meu primeiro contato, eu ministro workshops de aquarela já há mais de 10 anos, então eu sempre gosto de perguntar para os alunos assim, vocês acham, olhando a minha trajetória hoje, meu trabalho, que foi uma paixão à primeira vista ou não? Legal. Então, e aí todo mundo fica assim meio, olha,
Acho que sim, porque tu trabalha com excelência, mas do jeito que tu tá perguntando pode ter uma surpresa. E de fato, meu primeiro contato eu não gostei, eu achei que era uma técnica muito chata, muito limitada, com muitas regras. E aí nisso, passando por esse processo, eu entendi que foi o jeito que me foi ensinado na época, muito acadêmico, né, que era uma forma muito limitada e é uma técnica que é muito versátil. Então, com esse sonho, eu resolvi dar uma oportunidade, pegar os materiais que eu tinha, isso 8 anos depois, basicamente. Então, assim, eu comecei a exercitar e pesquisar ilustradores e vi que ela era muito usada nesse meio. E tem milhares de efeitos e formas que a gente pode trabalhar essa técnica. Então, eu, né, sozinha, fui desvendando isso, até que eu recebi um convite do pessoal de um núcleo que saiu da URGS, me convidaram para ministrar aulas, depois que eu entrei no design de superfície, comecei a lançar coleções autorais, e falaram, a gente quer que tu dê aula, porque tu tem o nosso pensamento de abrir a mente, estimular o aluno, de não ter o certo, errado, bonito e feio, que não deveria ter dentro da criatividade, que a gente tem que ensinar a ferramenta, todas as possibilidades e deixar que cada um veja o seu estilo, descubra o seu caminho, né? E não doutrinar de uma certa forma. Então, esse foi o meu caminho com a aquarela, de começar a ensinar. E justamente nesse curso, Aquarela Aplicada ao Design de Superfície, eu quero mostrar o backstage do meu trabalho, que eu trabalho muito com ela não só como uma ilustração para comunicação visual, mas para tapeçaria, para tecido, para porcelana, papel de parede, revestimentos de forma em geral, e mostrar que é uma técnica muito versátil, que ela tem 1000 facetas e formas, e ajudar os profissionais criativos, ou até quem quer como hobby mesmo, ter uma imersão nessa técnica. Vai ser um curso de 4 dias de forma presencial, em que eu vou mostrar todas as formas e possibilidades que a gente pode trabalhar, e eu vou mostrar o backstage do meu trabalho, de como que eu fiz determinados projetos, como que foi meu processo criativo e como que tu prepara aquela ilustração, aquela pintura, pensando no resultado final que tem que ter. Então é um curso que junta um pouco a minha trajetória na comunicação, porque de uma certa forma tem um pouco, né, a ver com esse processo criativo, mas também muito artístico e de uma forma muito livre. Então é um curso que ele não tem pré-requisito, não precisa ter uma experiência prévia na técnica, a gente vai fornecer os materiais. Então vai ser uma imersão muito legal, vão ser 4 dias noturnos, de 17 a 20. E eu estou muito feliz de estar com esse curso, né, como uma ex-aluna da PUC, da FAMECOS, né, retornando ao campus como ministrante. Ô Mariana, esse curso, quando eu olho o tema, me parece sempre mão livre. Ele é voltado para uma mão livre, a pessoa, o aluno, ele tem que ter experiência com a mão livre, ou ele hoje já inclui essa parte digital nessa questão de design de aquarela e de superfície? Pois então, quando ele estava comentando sobre as mídias, né, que eu também peguei na publicidade, né, a força da mídia tradicional, enfim, e aí teve essa mudança, né, de rede social, agora de inteligência artificial, que é um tema muito importante de ser abordado, inclusive nos cursos. Com certeza. Que hoje até eu uso em alguns projetos para me auxiliar a minha agilidade, mas eu ainda sou defensora do feito à mão, de ter uma parte do humano, da emoção, do gestual, e a gente trabalhar também junto com a tecnologia, que é o que eu faço hoje. No curso, a pessoa ela não precisa ter um domínio em desenho, um domínio da mão. Quem nunca pintou, nunca desenhou, pode fazer esse curso. Claro está que quem tem uma base de desenho, né, vai ter uma facilidade, porque assim, a gente pode usar um recurso, né, de uma ilustração como base para daí usar a aquarela e pintar ela, ou também fazer um gestual completamente abstrato. Eu já fiz projetos com essas 2 técnicas, né, então funciona de qualquer forma, e é justamente isso que eu gosto de mostrar, os diferentes caminhos que a gente pode seguir, os resultados e efeitos que a gente pode ter, para cada aluno, né, cada inscrito, conseguir identificar qual que é o resultado que ele quer e até experimentar, né, porque eu acho que o legal do feito à mão é também a gente permitir que a aquarela tem isso, né, de a gente forçar um não controle, né, e justamente hoje em momento com tecnologias, inteligência artificial, é interessante a gente entender um pouco de tudo, né, o feito à mão, o digital, para justamente quando for fazer um projeto, seja ele qual for, de comunicação, de moda, de design visual, a gente entender o efeito que a gente quer ter e que a gente consegue atingir com diferentes ferramentas, né? Existem ferramentas que
fazem o efeito da aquarela digitalmente. Tem pessoas que nem precisam pintar à mão, mas eu gosto tanto da Tem outro valor. do papel, tem um outro valor de ter o original. No momento que a gente está tão dentro do online e do digital, ter um toque humano, algo físico, né, um original, assim, até para mostrar para cliente, dizer, olha só, esse projeto, ele não nasceu do nada, ele não é uma imagem do banco de imagem que eu baixei, que foi feita sei lá em que país, na Por China. mais que a gente tente copiar, não vai ficar igual. Exatamente, então isso que acho que é o bonito do curso, assim, é a gente trazer essa poética dessa identidade, né, nesse momento de tanta tecnologia envolvida, para a gente não perder isso, a gente não se perder só com as tecnologias, mas conseguir unir o humano feito à mão com o digital, né, com o online. Eu acho que essa relação entre os cursos de vocês tá aí, que o Guilherme fez a separação dos nossos bate-papos. Acho que essa questão da mão, o jornalismo tem uma pitada e tá mudando muito, né? A inteligência artificial traz muito texto que muitas vezes será que tem a credibilidade? Mas antes da gente entrar depois nesse assunto, Paulo, conta um pouco do teu curso, que é esporte, do jornal ao clube. Talvez só pela tua trajetória a gente já vê, né? Dos bastidores da redação para uma questão de frente de um grande clube que tem grande pressão, que tem torcida provocando, principalmente no mundo digital. Conta um pouco qual a ideia do curso, para quem que é esse curso, se é para formado, se é para jornalista, se não é, se é um amante do esporte que quer entender esse processo ou tá surfando sozinho, né, dentro da comunicação. O que tu pensou e para quem é esse curso? Para quem tem o gancho do que a gente falou agora há pouco, né? Porque hoje não necessariamente tu precisa ser um jornalista formado para ser um produtor de conteúdo. Mas tu precisa ter algumas regras básicas, e é para isso que esse curso se presta. Polêmica essa frase. Deu pano pra manga, Eu como filha de jornalista, eu também entendo esse sentimento, porque no momento que a gente se forma em comunicação social, a gente tem toda uma pesquisa, né, um estudo, e de repente surgem pessoas que querem atuar na tua área sem ter uma formação e, né. Eu acho assim, eu acho que isso faz parte do mercado e tá posto, né? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, mas eu acho que tem formas da pessoa que quer trabalhar com esporte fazer isso de uma maneira melhor, né? Então o curso, ele é para estudantes de jornalismo que têm um sonho de trabalhar com esporte, porque a gente vai explicar, como o nome diz, do jornal ao clube, vários processos de criação de conteúdo, de criação de pauta, de checagem, de ética, que independem do estágio do profissional, né? Se tu tá produzindo conteúdo sobre um clube do tamanho do Grêmio ou do Inter, tu tem que ter limites éticos, tu tem que ter algumas mínimas que sejam valores de técnicas que é o que o curso vai oferecer. Então, tu pode ser até formado, mas tu quer te especializar por exemplo, a gente vai ter uma parte que é só de gestão de equipe e gestão de projetos em esporte, em produção de conteúdo. Então, assim, é um curso que pega todo mundo, né? Se tu fizer o curso e tem um sonho em trabalhar com jornalismo e ainda não iniciou a faculdade, tu tem ali um norte para te entender qual é o mercado, onde é que tu está inserido, quais são os players, enfim, quais são os públicos, quais são os diferentes meios de comunicação que existem hoje e como é que tu vai falar com cada um desses públicos, né? Então, assim, é para um público variado, mas é para um público formador de conteúdo, né? Então, eu acho que nesse cenário que a gente tá, se tu tiveres um conhecimento específico na área de produção de conteúdo esportiva, tu sai bastante na frente. A gente vê, tem produtores de conteúdo que fazem trabalhos bons, qualificados, e tem outros produtores de conteúdos que saíram das redações que também fazem um trabalho super legal, mas a gente encontra nesse processo vários deslizes técnicos que um curso desse pode sanar, né? Então esse é o nosso objetivo, é fazer com que as pessoas que estejam no nosso mercado do esporte saiam de lá preparadas para trabalhar em um nível ok, aceitável, ético e com uma produção de conteúdo qualificada
para atender um público que é muito crescente, né, cara? A indústria do futebol, principalmente no Rio Grande do Sul, ela aumenta a cada ano, né? Então, o público consumidor, diferente de outros mercados, ao contrário de outros mercados, inclusive, ele não baixa, ele aumenta o tempo inteiro. Então, assim, tem espaço para muita gente. Quem souber fazer, tanto dentro de um jornal, quanto dentro de um clube, ou até fora dele, é um mercado interessante, porque, como eu falei, na minha época, quando eu me formei, tu tinha 3, 4 opções, né? Tu tinha o Correio do Povo, tu tinha Zero Hora, que era só papel. Já é quase o destino, né? Quero fazer isso. Era o sonho das pessoas, né? E talvez o sonho dessas pessoas que estão olhando agora e querem fazer o curso não é mais esse. Então, Com certeza. então o curso tem um pouco isso, né? Tem a missão de falar com esse público que hoje transita em várias plataformas e que para ele o veículo tradicional não faz mais tanto sentido, né? O teu curso, ele é online, presencial ou online? E quantos dias? São 3 dias. 3 dias. 3 dias. 4 dias presencial, 3 dias online. Como eu disse, acho que o Guilherme separou com excelência, falando do nosso curso, que é sobre podcast, que é do Projeto ao Play. Tá muito inserido, a gente pensa num projeto e no resultado final, né? Com quem Legal. vai falar, como tirar do papel, persona, Isso aí. público, distribuição de conteúdo. Isso. Eu acho que aqui tem 3 oportunidades para quem quer entrar nesse mundo da comunicação e eu trazer diria benefícios. né? Desculpa, eu diria mais, o que é interessante desses nossos cursos, assim, eles são específicos, dentro, que nem a gente estava falando de comunicação, arte, design, né, meios digitais, são cursos que são específicos para as pessoas que tenham esse interesse, porque geralmente não tem esse conteúdo dentro de um curso Isso. mais longo, de uma Exatamente. graduação, de um Exatamente. pós. Quando eu quis trabalhar com design de superfície, eu não encontrava cursos de formação. Eu tive que ir literalmente pesquisando profissionais que já trabalhavam na área, eles ministravam oficinas, workshops, conseguiam um curso de extensão, então eu fui assim, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, com quem encontrava, né? Então, assim, é muito interessante essa oportunidade que as pessoas vão ter no verão, justamente de terem uma certificação da PUC, né, dentro de áreas que são muito atuais, de mercados que estão crescendo, como esporte. O design de superfície ele é muito usado em decoração, que também é um tema que as pessoas voltaram muito para casa, para o cuidado do seu lar, da sua identidade, do seu conforto. Né? E o podcast a gente nem fala, porque Estamos aqui, né? estão acompanhando diariamente as pessoas, né, assim como as mídias tradicionais. Agora é muito bacana, né, a gente fazer alguma atividade e ouvir um conteúdo com qualidade. É mais um canal que leva conteúdo. Exatamente. Só pra gente finalizar, é curto o nosso tempo com cada professor, mas acho que a gente vai criar, a ideia é que esses alunos saiam com produtos autorais, tanto no design, quanto numa reportagem, quanto no teu podcast. A gente tá aqui, somos nós, não é uma inteligência artificial que tá fazendo ainda. O quanto a inteligência artificial tem prejudicado ou facilitado, depende da opinião de cada um, dentro dessas 2 áreas que vocês vão atuar. 2 minutos cada um. Na minha área específica, né, que é produção de conteúdo jornalístico, comunicação, eu acho que depende, e eu acho que em várias áreas é assim também, depende muito do uso, né? Não é a ferramenta que é prejudicial ou não, é como tu usa, né? No jornalismo e na comunicação, eu acho que tu pode usar. Ela pode ser benéfica, ela pode te dar os caminhos iniciais, só que tu não pode abrir mão, e voltando ao que eu falei anteriormente, aos valores básicos da profissão. Tu não pode deixar de checar, tu não pode deixar de corrigir o texto, revisar, de ter apego à ortografia. Então, assim, ela pode ajudar. Eu não sou... Tem jornalistas, colegas que são odiosos, né? Da inteligência artificial. Eu não acho. Eu acho que ela pode ajudar, mas ela não pode ela não pode superar o teu processo, tanto criativo quanto o teu processo de responsabilidade, né? Porque se tu colocar a responsabilidade final na inteligência artificial, a chance de tu errar é muito grande. E na minha profissão, por exemplo, no Grêmio, né? Tu errar num veículo de comunicação, que hoje os clubes são veículos de comunicações.
Só no nosso Carregam marcas por trás, né? Que acreditam no projeto. e com um público consumidor diferente, que é um público consumidor apaixonado, né? Eu sempre brinco lá que qual restaurante que a pessoa voltaria depois de comer comida estragada? O clube de futebol é isso. Volta tomando 5, né? E o clube de futebol é isso. É o único negócio do mundo que isso acontece. Que baita. Então, assim, tu tem uma responsabilidade muito grande, né? Só no nosso Instagram a gente tem 3.400.000 pessoas ali. Então, assim, tu não pode deixar a responsabilidade de comunicar para essas pessoas de lado e substituir por uma outra coisa. Então, assim, lá a gente é psicopata, assim, no sentido de corrigir, de revisar. A gente tem tripla camada de checagem, né? Para que isso não tem como inteligência artificial resolver. Pode ser que daqui a alguns anos isso aconteça, mas hoje ela pode ajudar, mas ela não pode ser ponta final. E tem um ponto que tu, por estar nos bastidores do clube, deve ver diversos jornalistas que hoje jogam a notícia sem nenhuma responsabilidade para depois, se der certo, dizer eu que falei primeiro. E hoje tá cada vez mais, e pra ti deve ser uma loucura. Pensar, o cara tá louco lá, né, falando aquilo, né? Deve ser muito legal, e acho que quem fizer o curso vai ter a oportunidade daqui um pouco de saber um pouco desses bastidores, né? Isso tem bastante no curso, assim, né? Olha, eu vou te dizer, assim, como eu tive nas duas pontas, né? Hoje, 15%, 20% do que é dito é de fato verdade. o que está acontecendo. Aquilo. Sim, é muito. Contido. 15%. É uma parcela muito pequena, assim. Então, aí é difícil tu entrar no detalhe, porque tu não sabe como foi a apuração daquela pessoa. De repente, ela realmente apurou de forma correta e uma fonte passou essa informação, que era uma informação errada, ou uma informação muito inicial que depois não se concretizou. Sim, tem vários fatores, mas... Tem vários, né? E tem uma coisa que isso eu vou abordar no curso também, né? Que é o nosso mercado hoje, ele virou um mercado de chupar informações, né, de vários lugares. É difícil tu produzir a tua própria informação. Então, por exemplo, tem informação de uma contratação que o Grêmio ou o Inter está prestes a finalizar, ninguém tinha aquela informação, alguém publica, 5 minutos depois todo mundo tem aquela informação, ou seja, ninguém tinha a informação de fato a partir da tua apuração. E isso, para gerar um erro jornalístico, é muito fácil, é muito provável que isso vai acontecer. E não busca mais, né? Depois E que aí- soltou na rede. E aí não busca mais. Então, para quem fizer o curso e tá começando, não tem nenhum recurso melhor. Tu pode ter melhor câmera, tu pode ter nenhum recurso supera a credibilidade. Se tu entra nesse mercado e tu não tem credibilidade, tu pode durar 6 meses, 1 ano, mas tu não vai fazer disso a tua profissão. E pra ti, a questão da IA, ela ainda é uma barreira ou tu enxerga como grande facilidade para desenvolver grandes projetos? Então, concordo muito com o que ele comentou agora. A gente tem que entender como é que ela funciona, mas também não pode deixá-la ser a protagonista do processo criativo. Então, assim, eu acho que a inteligência artificial, ela funciona muito para simular o resultado final, por exemplo, projeto de imobiliário, de produto, que a gente quer renderizar rapidamente. Isso é incrível. Só que ela vai seguir as minhas orientações, a minha ideia, a minha forma. Eu acho que colocar na mão da IA para ela criar do zero, aí eu acho arriscado. Os resultados, eles não ficam legais, e principalmente dentro da superfície, a gente tem diversas formas de trabalhar, que isso eu vou abordar no curso, né? Desde uma estamparia com rapport, ou seja, uma modulação com repetição, ou não, mas assim, esse penso, esse raciocínio tem que ser feito por um ser humano, né? E até a questão assim, de desenvolvimento da forma da arte, das cores, o efeito que a gente quer dar. A gente não pode esquecer também que a IA, ela é alimentada pelo que já aconteceu, pelo que nós, seres humanos, todos já criamos. Ela vai pegar as referências, vai misturar e fazer algo. Mas eu acho assim que a inovação, a diferença, vem da nossa cabeça, da nossa criatividade. Então a gente não pode esquecer isso. Acho que a gente tem que entender como é que ela funciona em alguns momentos para acelerar alguma etapa de trabalho. No caso do design de superfície, eu ainda não uso, eu prefiro o processo inicialmente manual e depois eu uso a tecnologia, mas ainda com a minha mão, né, sem IA. Mas eu acho que a IA, ela funciona para, de repente, a gente conseguir visualizar talvez uma parede com um papel de parede aplicado, enfim, algum resultado assim. Mas a gente não pode
entregar a nossa criatividade, o nosso trabalho para uma máquina, sendo que ela vai sempre olhar o passado, o que já foi feito, né? Eu acho que por que alguém vai contratar um designer hoje, né, gráfico, visual, enfim, ele quer algo inovador, ele quer algo diferente que se conecte com essa geração atual, enfim, com a persona, né? Então isso a gente tem que bem com o processo da comunicação, fazer pesquisa, entender mercado, entender como é que vai ser o ciclo de vida do produto, onde que vai estar inserido, gerar bem-estar, gerar conforto, quais que são as formas, as ferramentas que a gente tem que criar para criar isso, né? E tanto com a arte, com a tecnologia a gente consegue, mas assim, a gente precisa do ser humano, então acho que isso é muito legal, né, que é abordado no curso, essas diferentes formas de pensar, e a gente não tem que ter medo, acho que assim como, né, os veículos tradicionais, eles perderam um pouco de força, mas eles seguem, o rádio segue, o jornal segue, a televisão, nada perdeu, né, para a internet, então tudo foi se somando, foram somando forças. Eu acho que o profissional do futuro, em todas as áreas do design, da arte, da comunicação, usando essa inteligência de entender como que essas ferramentas funcionam, e pegar o melhor delas para potencializar o seu resultado, mas não esquecer a sua criatividade, né? Baita. Obrigado, gente. Acho que esse era o intuito do nosso bate-papo, é que as pessoas entendam os cursos e não tenho dúvidas que se não foi para ti, indica para alguém o curso que tem certeza que vai fazer a diferença na vida das pessoas. E a gente volta daqui um pouquinho com mais histórias aqui, com mais cursos para ver se faz sentido para ti. Arthur, dá o break aí para nós. Voltamos então com mais 3 histórias, mais 3 cursos que vão estar disponíveis agora nessa trajetória de verão da PUC, da Famecos. E pelos bastidores aqui são 3 cursos que fazem muito sentido aí para você. Se não fizer sentido, compartilha para alguém que possa fazer sentido. E a gente vai começar primeiro pelas damas, a única da nossa mesa. Pamela, obrigado por ter topado esse bate-papo. Antes da gente falar do curso, eu queria saber quem é a Pamela. Legal. Então, eu sou a Pamela, mas o pessoal costuma me chamar de Pam. Então, tem algumas pessoas no mercado que nem me conhecem como Pamela. Então, é Pam. Eu sou formada em audiovisual, em produção audiovisual. Trabalho com isso desde 2009, na verdade. Trabalho principalmente com produção executiva, direção e roteiro. Então, são as minhas atuações principais. Já trabalhei em diversas produtoras, séries, filmes, curtas, longas, enfim. E mais recentemente, com a minha produtora, eu tenho trabalhado também com o ensino do audiovisual, a formação em turmas que não são da graduação, né? Que são formações curtas. Então, a gente tem alguns projetos nesse sentido também. Boa. Passa a bola pro Raul. Opa. Queria também saber quem é o Raul por trás do curso. Depois a gente entra na história do curso, porque desenvolveu. Então, eu sou Raul Krebs, eu sou fotógrafo já desde o outro século. Né? Mas enfim, e professor já também desde o outro século, e esse curso é um curso voltado para moda, para quem cria moda, para quem trabalha com moda, trabalha com fotografia de moda, com vídeo de moda. É um curso bastante prático, mas tem lá a sua teoria. Boa. E aqui ao meu lado, 4 na mesa, estamos frequentando dessa vez. E Párcio me disse para chamar de IPA. A gente leva para outros produtos, mas outras referências. Quem é Ipárcio? Muito bem, o Ipárcio ou IPA, né? Eu penso que sou um inquieto que gosta de procurar formas de agregar valor, de ajudar, de desenvolver projetos, resolver problemas. Tenho uma formação na área da administração e gestão organizacional, mais de 25 anos trabalhando com instituições públicas, privadas, governo, terceiro setor no Brasil e também em alguns países fora, sempre dedicados a essa questão de como procurar melhor eficiência, arranjos inovadores, né, como resolver questões, né, sejam para interesses de um coletivo menor ou para a sociedade como um todo, né? Nessa trajetória tive a oportunidade de
fazer também um mestrado em indústria criativa e o doutorado em design estratégico. Temas estes que, combinados, nos levam à temática, né, dessa proposta do curso de verão que vamos falar em seguida. Perfeito. Voltando então para nossa Eu ia falar que nem ele. Pois é, eu também fiquei pensando que eu só me enrolei. né? A vantagem de ser o último é essa, né? Pamela, vou trazer o nome do curso, depois queria saber por quê Aham. a ideia do curso e para quem que é o curso. Olhando aqui, né, orçamentos e editais para projetos audiovisuais. É para todo mundo, né? Porque a gente costuma dizer muitas vezes aqui no Comunicando, tem dinheiro na mesa. Sim. E essa parte de editais tem dinheiro na mesa para o nosso mercado. Mas qual foi a ideia de criar esse curso e quais os objetivos para quem tem interesse em saber um pouco mais disso, o que tu vai abordar e se ele sai pronto para buscar um edital e conseguir efetivar, né? Que é o principal, não só entrar com o projeto. Sim. Aqui no Brasil a gente trabalha muito com o fomento, né, para fazer projetos audiovisuais, né? Seja o fomento direto ou indireto. Então a gente vive basicamente com editais. E aí, como tu mesmo falou, né, acaba que é para todo mundo, ou quase todo mundo, né, que quer trabalhar com audiovisual. Essa é a segunda edição que eu vou dar na PUC, eu dei nos cursos de inverno, e agora vou dar nos de verão também. A ideia é deixar as pessoas prontas para poder participar de editais. Nas aulas, a gente vai trabalhar um pouco de teoria para entender que fomentos são esses que estão disponíveis, né, no mercado hoje, né, esses fomentos, os diretos e os indiretos. Entender um pouco de quem está por trás, né, Ancine, Ministério da Cultura, enfim, quem que está por trás desses editais. A gente vai fazer análise de outros editais que já aconteceram, análise de projetos, vai ter todo um estudo em cima de como fazer um bom orçamento, um bom cronograma, alguns exercícios práticos para trabalhar na formatação desses textos, como que eles devem ser escritos para pegar aí, né, o olhar desses avaliadores. Então a gente vai passar por todo o beabá de como deixar o projetinho redondinho para ser mais competitivo dentro desses editais. Tu chega a entrar na parte da captação. Já ouvi falar daí pessoas que tipo, passar um projeto às vezes é fácil, difícil é tu captar. Tá dentro desse contexto do desenvolvimento do curso de ajudar os alunos a se preparar para um relacionamento com marcas para realmente efetivar esse edital e conseguir botar o projeto em prática? Uhum. A gente não vai tão a fundo nisso, porque realmente essa é uma outra etapa, né? Perfeito. E a gente tem muitos editais de fomento direto, né? Que o dinheiro já vem, né? Tu ganha e já ganha o dinheiro imediatamente, né? O fomento indireto, ele realmente é um pouco mais complicado, porque a gente depende muitas vezes do captador, que é uma figura que aqui no Rio Grande do Sul, especificamente, não existem muitos. Então a gente tem uma dificuldade de encontrar essa pessoa. E muitas vezes a gente acaba caindo nesse problema de a gente não saber como chegar realmente nessas marcas e nesse dinheiro, né? Um pouco a gente acaba que fala no curso, mas o foco é mais na formatação do projeto em si. E, claro, eu vou falar bastante sobre as regras dos fomentos indiretos, mas dentro do audiovisual também tem toda a parte do fomento indireto da Ancine, né? Que são específicos para o audiovisual. Então, esses também não são tão complicados de captar como uma Lei Rouanet, que são leis mais amplas, né? Mas a gente vai falar um pouco sobre isso, principalmente no cinema, no audiovisual, como chegar nesse dinheiro por essas outras vias. Mas, em termos de marcas, eu preciso dizer que a gente não vai tão a fundo. Perfeito. Raul, vou trazer o teu tema e eu que tenho agência aí há anos, campanha de moda é uma campanha bem desafiadora para o mercado e, no meu ponto de vista, evidente, pela questão de sazonalidade. Às vezes tu cria uma baita campanha e o tempo não ajuda, se é inverno ou verão, né? E já aconteceu aqui no Sul, principalmente. Acontece toda hora. Mas o teu tema é criação e produção de campanhas de moda. Conta um pouco para quem que é, se é para um profissional que já está no mercado no sentido de dentro de uma agência e tem um cliente de moda, ou é para alguém que pensa em se relacionar com alguma marca de moda ou de
eu acho assim, eu acho que a moda, eu já fiz outros cursos de fotografia de moda que eu relaciono muito o sistema da moda todo, né? Não, eu defendo a ideia de que moda é feita em equipe, ela nunca é feita sozinha, é muito difícil, né? Então a gente tem várias expertises que vão reunindo, e aí o design estratégico, a gente conversava antes ali, me ajudou, eu tenho mestrado em design estratégico, a conectar esses pontos e a gerenciar uma equipe e a fazer essa equipe render e a fazer, né? Porque fotografar moda, a gente fotografa o tempo inteiro, né? Comportamento, moda na rua, as selfies, as coisas, pode ser considerado moda, assim, né? Porque é o dia a dia, né? O que se vive e tal. Mas aí comunicar moda, né? É uma outra dinâmica, assim. Eu acredito muito que as agências do formato tradicional, dos novos formatos, tem pouca especialização em moda. Então, quando cai numa agência um cliente de moda, ele é tratado como um outro cliente, sendo que a moda tem uma dinâmica diferente. As metáforas da moda são completamente diferentes da metáfora da propaganda, né? Então, quando a gente começa a aprender isso, começa a exercitar isso, que essa é a questão do curso todo, né? Como que faz e agora tu vai fazer. Para, né, entender se aquilo ali faz sentido mesmo, né? E vai fazendo um grupo, e vai fazendo uma equipe, né? Então no curso a gente leva maquiador, a gente leva produção de figurino, a gente leva fotógrafo, a gente leva todo mundo que faz modelo, todo mundo que faz parte do sistema de se criar e fazer uma campanha de moda. Né? E depois desdobrar isso, aí o Dudu é bem especialista nisso, assim, desdobrar isso dentro de uma linha de comunicação, né? Tem vários canais, várias mídias, Linguagens diferentes linguagens, né? E que tu tem que equacionar isso dentro de uma visão de moda. Não uma visão de propaganda, uma visão de propaganda de moda, digamos assim. Eu acho que é um nicho de mercado, digamos assim, que é importante ser especializado, porque senão a gente perde as sutilezas da moda, a gente perde as pequenas, né, os pequenos ganhos de significação dos detalhes mesmo. E tu comentou que tem por trás dessa campanha de moda tem uma estrutura, maquiador, enfim, Tem uma todo estrutura. esse conceito. Pode ser E a gente tem visto, maior, mas tem. a gente tem visto muitas empresas pequenas trabalhando, sei lá, como é que é, o provador. Isso é para esse cara que daqui um pouco tem uma empresa e ele pode entender um pouco mais daquele conteúdo que ele vai gerar para trazer mais riqueza no produto para aumentar as vendas. Claro, é para esse cara também, mas para ele saber como que tu conceitua uma campanha a partir das tendências que todo mundo tá falando. Como é que tu interpreta isso por uma campanha de moda, por uma fotografia que vai fazer parte de uma campanha de moda, né? Que escolha de modelos é essa? Que pessoa que tá ali que vai representar aquilo, né? Que gestual ela vai ter? Que cores a gente vai trabalhar? Então é um sistema mesmo, por isso que eu chamo de sistema de moda, né? É um sistema que é super grande, se a gente for pensar a moda no mundo, eu estava falando do Lipovetsky antes, né? É o tripé da moda, né? Alta produção, alto consumo e alta comunicação. Até hoje é meio inevitável isso, assim, a gente vê muito desperdício na moda, é uma área complicada nesse sentido aí para quem trabalha mais sustentabilidade e tal, a gente sabe disso, assim, né? Corante, tinta, tudo tem um pessoal que o sistema todo é esse, né? Sim. Ainda nem se quebrou nenhum pé desse tripé. E a hora que quebra, né? Quebra geral. Boa. Ipa, tua vez, deixa eu entender um pouco mais sobre resolução de problemas complexos pelo designer estratégico. Talvez esse dos 3 pilares aqui, para mim, seja o mais complexo. Como é que a gente resolve isso? Baita título, hein? Título complexo. Eu brincava antes que eu vendi o curso inteiro no título, né? Mas o que está por trás desse título é, de certa forma, até bastante sugestivo, né? O futuro do trabalho nos reserva muitas oportunidades e desafios, né? Algumas incertezas, provavelmente, né? E muito temos que nos adaptar, temos que aprender, adquirir como conhecimento e habilidades. E este curso vai explorar essencialmente uma dessas habilidades, uma que tem sido apontada como uma das habilidades essenciais de todo aquele que quer atuar no mercado de trabalho. Então isso coloca como público-alvo interessados desse programa, todos interessados, né, em empreender,
líderes de equipe, líderes de projeto, já colaboradores, né, de algum coletivo, de alguma organização, enfim, para que possamos discutir a partir de um arranjo chamado problemas, né, como desenvolver esta habilidade de perceber, identificar, como compreender os problemas que tipicamente vêm se mostrando em maior frequência como problemas complexos. E aí uma pergunta assim, que já surge, né, no nosso imaginário, pô, o que são esses problemas complexos, né? Problemas complexos normalmente tem vários outros problemas. De certa forma, né? De certa forma, porque talvez sim, muito rapidamente poderíamos dizer que nós temos pelo menos, eu digo pelo menos para não encerrar a discussão, assim, né? Só em 4, né? Dependendo do ponto de vista, esse diálogo ele pode estender um pouco mais, mas pelo menos em 4 tipos de problemas. Aqueles que poderíamos chamar de problemas simples, que em ocorrendo a gente já sabe o que precisa ser feito, já é uma solução conhecida, validada, esperada, quase que natural e orgânica, vamos dizer assim, feito, né? Tem aquele problema que deixa de ser simples e passa a ser complicado, né? Que já requer pensar um pouco mais em ter que descobrir ou ter que encontrar, melhor dizendo, qual é a resposta certa para aquele problema, porque existe uma resposta certa, posso eu ainda não conhecê-la, mas a ciência já produziu, alguém já experimentou e descobriu que é daquela forma, né? Poderíamos dizer problemas complicados, difíceis, que requer entender vários problemas, às vezes em um, mas para cada um deles tem a resposta certa, então é quase que binário, né? Esse é o problema, tem essa solução, não são outras, é esta a solução, né? E tem uma natureza de problema que nos desafia constantemente e cada vez mais, essa natureza que é mais complexa, porque ela é mais difusa, ela é mais incerta. A gente falava antes, né, um pouco sobre o design estratégico, né, que se propõe a discutir maneiras de propor estratégias, então é um pouco mais do que propor estratégia, maneiras de propor estratégias para resolver situações de elevada incerteza. Isso nos coloca a pensar situações em que possivelmente eu não tenha uma única maneira de resolver aquele problema. Que diferentes pessoas talvez tenham expectativas diferentes sobre a solução daquele problema. Nem sempre é tão lógico. Né, até talvez assim, aproveitando esse gancho e tensionando, talvez quase não lógico, talvez tenha que ser mais criativo, talvez a gente tenha que ser mais propositivo, talvez a gente tenha que ir além de alguns limites, né, e ter a sensibilidade de que este pode ser um tema em que as opiniões, percepções e expectativas, por vezes, podem ser contraditórias de um ator para outro. Então, como negociar com esse tipo de situação ou com os chamados problemas complexos, né? E as nossas atividades, na medida em que as escalas de relacionamento, as escalas de mercado, as escalas da tecnologia, esse sentimento quase de tempestividade, de instantaneidade das coisas, né? Como encontrar um ponto bom, um ponto ótimo, né, do tempo que eu tenho para lidar com determinadas situações que se mostram cada vez mais complexas, né, e a expectativa de atender uma estratégia que permita encontrar um ponto de satisfação, de entendimento, né, de uma aceitação, né, daquele coletivo assim negociado. Então, é um curso bastante instigante, tem um conteúdo muito bacana. E a ideia é que possamos trabalhar nessas 12 horas a discussão sobre a resolução, e prestem bem atenção no título, porque ele foi cirurgicamente elaborado, né? Resolução, porque não é solução, é resolução, e vocês vão entender sobre isso, né, no curso, é resolução de problemas complexos guiados pelo design estratégico. Então a ideia é que nos vendo como designer, e todo mundo pode ser designer, não só o designer de formação, todos nós somos designers quando pensando, pronto, né, que é uma maneira de um especialista falar que é um designer estratégico, né, quando nós nos propusemos a pensar estratégias para resolver situações, sejam elas quais forem, nos vemos como designers. E a ideia do design estratégico é que esse designer se proponha, lidere, conduza uma discussão
que permita definir formas de como um coletivo elabora estratégias, e aí já tem outra dica importante, é um coletivo, não um indivíduo só, né, para situações como essas caracterizadas problemas complexos. Vai ser bem legal. Só pra entender, tu comentou 12 horas, isso está dividido em quantos dias? 4 noites. 4 noites 4 noites. e online. E online, isso. Raul? O nosso é presencial, né? Tem um sábado inteiro que a gente fica lá produzindo as fotos. Então aí tem. Agora eu não estou bem certo de todos os dias, mas são 3 noites, um sábado e depois um fechamento do curso. Né? E Paula? Primeiro, desculpa, gente, que me deu uma tosse. Pô, viver em Porto Alegre é viver com rinite. O meu são 12 horas também, são 4 noites online. Online. Eu não vou perder esse tema, porque eu acho que em todos eles abordam, assim como a gente no primeiro bloco falou, a resolução de problemas, ou a criação de campanhas de moda, ou a parte de desenvolvimento de projetos. A IA tá ganhando mais força do que deveria, e até tu mencionou, né? Não é único, nunca é sozinho. A IA é um parceiro desse cara que tá talvez sozinho para achar uma solução. Posso falar? Mas eu gostaria de ter uma opinião de cada sobre esse. Eu acho que esse é um tema o que tempo, a gente vai se complementar, né, nessa resposta, assim. Outro dia eu estava discutindo com uma pessoa muito inteligente sobre IA, e ao final eu assim, deixa eu ver se eu entendi, eu brincava com ele, né, assim. A sensação que eu tive daquela discussão, e com perdão de melhor definição e técnica sobre o assunto, né, exatamente, né, é de que se a gente perceber a IA como um colega de trabalho muito inteligente, que tem muita informação, e que eu possa dialogar com ele para que ele contribua com a nossa maneira de pensar, que é diferente de muitas aplicações que é fazer por mim, né? Então a gente brincava que a IA é um amigo inteligente que tem muita informação e que eu consigo dialogar, e ele acelera algumas sínteses, ele propõe algumas questões, né? Ele é quase um membro do time, né? Sobre essa caricatura que eu me permito aqui compartilhar com vocês, penso sim que é um forte aliado para essas discussões, né? Que é como levar contextos, como elaborar questões para que a IA nos ajude a pensar, mas assim, ajude a pensar, não ela fazer por mim o trabalho da solução de um determinado tema. Nessa perspectiva, penso assim, um forte aliado, um bom integrante do nosso time de trabalho. Baita. Raul, e a IA ela já consegue criar a tendência? Sim. Na real, sim, eu tenho sentimentos conflitantes sobre IA, assim, ao mesmo tempo que eu acho espetacular, eu acho limitada muitas vezes, né? E acabo que eu sou meio otimista, assim, para algumas coisas. Então, as questões de imagem, né, que é o que eu mais trabalho, a produção da imagem, ela vai continuar tendo essas questões, né? O que aparece na imagem, o que não aparece. Né? A fotografia tem isso diferente do vídeo, né? A fotografia mostra coisa e esconde coisa, não mostra algumas coisas, mas elas estão presentes ali, né? Então, essas questões, elas, acho eu, assim, posso estar enganado, mas elas vão continuar existindo, né? E o meu otimismo vai um pouquinho além, assim, eu acho que é um retorno à boa escrita, né? Tem muita gente falando assim, estruturar um prompt, né? Engenharia de prompt e tal. Isso é a palavra. E a palavra é educação, e educação vem de leituras onde for, né? E aí ela pode até ajudar as leituras, os resumos e tal, mas aí, né, eu acho que ele é um colega de trabalho com muita memória, talvez mais do que inteligente, né? O Chomsky fala, né, memória artificial, eu concordo mais com ele sobre isso, assim, né? Então, mas aí vem algumas questões, assim, que são questões de imagem, assim, né? Como que a gente usa a IA sem reforçar estereótipo? Sem reforçar racismo, né? Porque a gente também tinha esses cuidados, tem esses cuidados quando vai fazer uma campanha de moda, quando vai fazer qualquer tipo de produção de imagem, tem alguns cuidados que sempre vão existir, né? Mas se ela é tão automatizada assim, como que a gente faz para não perder essa mão? Né? Não sei ainda, mas eu considero... Ó, problema, vamos, Alex.
Problema meio complexo. Bom problema. Pamela, até hoje mesmo eu tava fazendo um contrato e tava usando a IA. Ele me ajudou, foi legal. Assim, no sentido de construção, talvez, de linguagem, que não é tão usual. Isso facilita na hora de desenvolver um projeto? Ou ele ainda fica muito, entre aspas, amador, para quem lá do outro lado tem bastante conhecimento? Eu acho que é uma linha tênue, assim. Pode ir para um lado, pode ir para o outro. Como tudo na vida, acho que a gente tem que ter um equilíbrio. Mas eu concordo muito com o Ipa, assim. Acho que se a gente pensar como um colega, talvez a gente vai ter mais uma contribuição. Acho que tá tendo logo que surgiu agora esse boom das IAs, veio muito uma coisa dela estar fazendo por nós, né? Então, teve toda uma coisa de roteiros vão ser escritos por IAs, né? Atores vão ser substituídos por imagens, né? Que vão ficar em acervo, né? Em arquivo. Essas coisas eu acho que daí seriam muito complicadas para o mercado se elas fossem adiante, mas eu acho que elas não se sustentam, porque a criação ainda não sei se algum dia vai ser um ponto que a IA vai conseguir chegar, né? Porque a criação é uma coisa do ser humano, né? No seu âmago, eu digo, né? Aí já começa a ficar complicado, já vou me complicar aqui. Tem o irmão do Caio Vassão, que é o Felipe Vassão, ele é produtor musical. E ele tava comentando esses tempos atrás sobre IA, né? Ele disse, mas a IA tá fadada ao fracasso se a gente não for criativo. É isso. Porque a gente é a base da onde vem todas essas informações, né, e tal. Só veio Então, uma boa resposta, uma outra pergunta. de novo, assim, eu no meu otimismo, eu acho que não, a gente vai aprender a trabalhar com IA e vai continuar trabalhando, talvez em outros tipos de trabalho, outro tipo de relação de trabalho, talvez eu não tenha um estúdio, talvez eu tenha um computador, não sei, né, exatamente, as equipes de foto, de vídeo, tu deve perceber, diminuíram bastante em função de uma automação, sei lá, automatização, tu que sabe? Não? Automatização. Funciona. A partir de automatização de várias etapas, assim, né? Mas E eu acho que na fotografia também, né? Tipo, esses dias eu abri o Photoshop 25, né? Eu fico pagando lá os Adobe, aí de vez em quando eu vou brincar, né? E é espetacular, assim, fazia um tempo que eu não abria, né? Tipo, a correção de imagem, complementar o fundo, recortar. isso é muito bom. Nossa, assim, tipo, é uma... E eu já sou lento, assim, e fiquei rápido. Né? Eu, pra fazer umas coisas, sou meio lento, assim, demoro. Mas eu acho que a grande... Porque eu acho que isso, assim, ela é muito boa para nos ajudar a acelerar algumas coisas, a facilitar, dar um meio caminho andado ali. Mas o nosso diferencial vai ser a criatividade. E isso vale muito para os projetos apresentados nos editais. Porque eu trabalho também como avaliadora em editais de outros estados. E o projeto que tem uma criatividade, que tem um diferencial que vai para esse lado, ele grita aos olhos. Então, isso a IA não vai tirar da gente, mas eu acho que ela ajuda nessas organizações, nessas acelerações de processos. Até mesmo, talvez ela não vai fazer o contrato todo para ti, mas ela vai te dar ali um esqueleto, né? A partir dali vai ficar mais fácil de tu fazer. Então, eu acho que ela facilita bastante coisa. Perfeito. Pessoal, nosso tempo é curto, a gente tem mais cursos para apresentar aqui para nossa audiência. Obrigado por ter vindo bater esse bate-papo aqui, né, com a gente. E para ti, se fez sentido algum desses ou os outros dois que a gente já apresentou, vai lá, se inscreve, vão deixar aqui, ó, o link para vocês se inscreverem nos cursos. Se não fizer sentido, compartilhe com aquele amigo que possa fazer sentido, porque aqui o conteúdo tá garantido de qualidade. Obrigado. E a gente tá conectado aí para depois vir contar as histórias do que rolou nos cursos. Obrigada. Fechou? Foi ótimo. Valeu, obrigada. Arthur. Dá o break aí que a gente volta com mais cursos aí depois do intervalo. Voltamos para o terceiro e último bloco desse podcast diferente, o nosso primeiro de 2025, e a gente está contando as histórias de cursos nessa parceria entre o Comunicando, a PUC, a Famecos e todos esses professores e cursos que estão sendo desenvolvidos para você aí do outro lado que quer se especializar, agora é hora. Faz agora no curso de verão e já se prepara para um ano que pode ser o ano da tua vida. E vou trazer já para a mesa essas duas mulheres que estavam aguardando aqui o nosso bate-papo. Magali, obrigado por ter topado esse bate-papo. E Patrícia, obrigado por ter vindo aqui
contar um pouco da história de vocês. E é isso que a gente quer saber primeiro. Quem é a Magali, quem é a Patrícia antes do curso? Depois a gente aprofunda um pouco o que é o curso de cada um. Legal. Primeiramente, obrigada pelo convite de estar aqui com vocês, acompanhando, comunicando e andando, trazendo essa informação tão bacana aí de tantos cursos de verão legais que estão saindo, né? Mas antes de chegar no curso, a Magali, então a minha formação começou um pouco diferente da grande maioria das pessoas que trabalham com comunicação corporativa e com reputação. Eu me formei em Direito, fiz um mestrado em Gestão e Relações Internacionais e foi por essa porta que eu entrei, né? Pela porta de Relações Internacionais que eu entrei na comunicação corporativa, onde eu desenvolvi meu mestrado foi em Barcelona. Quando eu voltei para o Brasil, eu trabalhei na Gerdau durante quase 10 anos e foi aí que eu conheci e atuei na área de reputação, esse entendimento da comunicação corporativa com todas as demais áreas e temas relevantes que a gente chama de dimensões, né? E me apaixonei, me encontrei no mundo. E a partir daí, da Gerdau, eu saí da Gerdau para me juntar à primeira consultoria de reputação do Brasil. E agora estou no meu caminho, né? Digamos, depois tive um voo solo, que é sempre muito importante, eu acho que na nossa carreira, até encontrar um parceiro, meu sócio, na Icona. E hoje nós temos a Icona, que é uma consultoria de estratégia de negócios e reputação de marca. Então, esse curso de gestão de reputação está muito conectado com a minha realidade profissional, né? Perfeito. Antes da gente aprofundar no que é o curso e para quem é, queria saber da Patrícia. Quem é a Patrícia antes do curso? Bom, então eu vou contar um pouquinho a minha história também e, claro, também agradecendo a oportunidade de a gente falar aqui, né? É uma coisa que a gente não faz, eu não participo de nenhum podcast, então vai ser uma coisa nova e tá sendo ótimo. Que legal. Patrícia, então, venho da área de relações públicas, né? Então comecei com comunicação direto já, de comunicação corporativa, fiz minha faculdade e eu vou te dizer que eu nunca trabalhei na área de relações públicas da maneira mais usual. Então já parti para sustentabilidade, comecei com sustentabilidade, fiz um TCC sobre sustentabilidade e dali já parti para uma empresa, uma carreira solo, já com uma coragem daquela empreendedora que nem sabe, né, por onde está começando. E fiz vários eventos, inclusive um TEDx lançador aqui em Porto Alegre, com uma visão de sustentabilidade em eventos. Então era assim, o primeiro ano que saiu uma ISO, chamada ISO 20121, de sustentabilidade, gestão de sustentabilidade em eventos, e comecei a criar, então, toda uma metodologia para trabalhar nessa área. Fiz alguns eventos, o mercado ainda não estava pronto. Engraçado que agora começou o mercado a querer sustentabilidade em eventos de um formato mais de gestão, não só numa gestão de emissões, e está voltando, então achei interessante. Mas Reputação de marca. exatamente. Preciso fazer também meus eventos dessa forma. E daí, então, nesse meio tempo, né, de fazer os eventos e começar a realmente alçar a empresa para um outro patamar, fiquei sabendo que precisava, né, de alguém dentro da Renner que comunicasse sustentabilidade. Eu já tinha um curso da GRI, depois a gente pode falar sobre isso. E aí entrei na Renner para começar a produzir, a cuidar, a coordenar os relatórios de sustentabilidade da empresa. Isso estou falando de 2014. E a partir dali eu aprendi tudo, foi uma escola maravilhosa, que realmente, né, entrei direto, nem fui para os relatos, na verdade eu entrei e já tive no meu colo o índice de sustentabilidade empresarial, que antes era Bovespa, agora é B3, e a partir dali entrei para o mundo da gestão. Então a visão de relações públicas, de eu preciso para construir uma boa imagem, eu tenho que ter uma identidade consistente, sólida, né? Então, para que eu possa comunicar isso e ter uma boa percepção dos meus públicos, eu comecei já direto na gestão, porque eu sabia que eu precisava, junto com o time de sustentabilidade da empresa, que aqueles processos fossem bem feitos, que realmente tivessem várias pessoas participando daqueles processos para depois comunicar lá no final, né? E claro, durante o processo, a comunicação interna a serviço também de criação de cultura.
Então, o meu trabalho de comunicação corporativa foi direto com gestão de sustentabilidade. A partir disso, eu acabei depois entrando para uma consultoria, também me tornei sócia em São Paulo da Ideia Sustentável, uma consultoria que já tem mais de 26 anos de mercado, criando processos, cuidando de toda a área de consultoria, então sendo responsável por todos os projetos que entravam, né, de estratégia. E a pandemia, foi bem no começo da pandemia, o ESG teve um boom, e desses 5 anos dentro da Ideia Sustentável, muita estratégia foram criadas para grandes empresas, né, e planos de ação, como eu construo uma governança de sustentabilidade. Então, e agora estou começando uma carreira solo de novo. Então, essa é a minha história. Legal. Nesse meio tempo também tiveram 2 pós-graduações, né? Eu fiz uma pós-graduação na SPM, falando de gestão de marcas, depois na FAAP, eu dei aula lá também, em São Paulo, mas aí de aula de estratégia, e uma pós de ESG, liderança e inovação. Uau. Então, Estamos com sustentabilidade e reputação aqui na mesa, são as pessoas certas. exatamente. Magali, eu tenho lido, né, os temas de cada curso, até pra gente, quem tá nos assistindo, poder entender e ver se faz sentido o curso. Então é gestão e reputação de marca. Para quem que é esse curso? Ele é focado num profissional que trabalha na comunicação, ou ele tá ligado ao gestor que quer ter talvez um cuidado diferente com a sua marca, quer se preocupa mais com a marca, que também, assim como a sustentabilidade, virou uma tendência, né? A gente fala muito de tecnologia e tal, mas a reputação, às vezes, é o que faz tu vender mais, né? Para quem que é esse curso? É uma ótima pergunta e eu e a Patrícia até conversávamos antes. Esse curso ele é destinado a profissionais que podem, de alguma maneira, atuar e contribuir com a reputação da empresa. Porque a reputação, a gestão da reputação, ela não está apenas em uma área. O que a gente vê? Que na grande parte das empresas, o gerir a reputação costuma estar no marketing, na comunicação corporativa / institucional, mas vários profissionais e áreas são responsáveis pela reputação. Então, esse curso ele é destinado a ampliar o olhar de diversos profissionais, sejam eles atuantes em áreas específicas como publicidade, como na área de comunicação, ou seja, assessoria de imprensa, seja na área de RI, né, relacionamento com investidores. Então, também é um olhar bastante interessante para gestores, para profissionais que querem circular, profissionais de marca que têm um olhar de branding também, ou seja, são formações e atuações que conseguem de maneira mais ampla entender e trabalhar a reputação, porque a reputação de maneira gerenciável, ela deve necessariamente ter esse engajamento de várias áreas. E se cada profissional ficar na sua caixinha, cuidando da sua caixinha, talvez não tenha um olhar integrado de reputação. Então, essa provocação de falar em gestão de reputação é justamente um chamamento aos profissionais que querem ter mais amplitude de olhar para poder gerir reputação de uma maneira mais, digamos, mais abrangente, mas ao mesmo tempo sabendo da sua responsabilidade, né? Às vezes a gente vê todo esse cuidado e se perde a reputação na hora de entregar um produto. Então, tu criou um produto legal, criou uma embalagem legal, o marketing fez uma campanha legal, o comercial distribuiu legal e na hora tu perdeu a reputação na entrega, demorou para me entregar. Então, ter todas as áreas integradas faz sentido. Então, é para qualquer profissional que cuida de algo, de alguma gestão dentro da empresa. Exatamente, e é um ótimo exemplo esse que tu trouxeste, porque assim, o pessoal lá da logística terceiriza a entrega, então tem toda aquela experiência, vai tudo por água abaixo, mas claro, é óbvio que a gente também precisa trazer a realidade de um curso para alguém que já esteja mais sensibilizado. Então a gente está falando aqui sim de profissionais que têm as áreas de relacionamento com o cliente. Então a gente está falando aqui de profissionais que de alguma maneira estão já mais diretamente conectados com a reputação e sensibilizados, seja por meio de comunicação, por meio de relacionamento com o cliente, e sempre lembrando que a reputação é de dentro para fora, ou seja, o nosso colaborador também é um formador de opinião, é um público importante. Então o pessoal do RH aí também está convidado a participar.
Ele dissemina às vezes, né? Muitas Dentro vezes. de todas as áreas. Ele às vezes é o porta-voz do negócio. Exatamente, é o embaixador da marca, como nós falamos, né? Então, o RH também é comunicação interna, o marketing. Essas áreas também a gente aborda todas no curso, mas são esses os profissionais que a gente convida a participar. Legal. Patrícia, deixa eu entender o teu. Acho que tu comentou que na pandemia disseminou mais, mas mesmo assim ainda tem muito caminho pela frente, né? Tem. Para se explorar e também para as empresas aderirem, né? Aqui fala estratégia de comunicação para ESG. Qual foi a ideia de criar o curso e para quem é esse curso? Também é para todos os líderes, gestores das áreas dentro da empresa, ou ela está especificamente para uma área de RH ou para alguma parte de gestão mais específica? Não, então, acho que pegando o gancho, né, que a gente está falando de reputação, eu brinco sempre que toda crise de reputação está diretamente relacionada a um tema de mal gerido de sustentabilidade, o ESG. Né? O ESG é só uma maneira do mercado financeiro falar dos temas de sustentabilidade, né? Então, ganhou força, acho que é super importante, ainda bem que ganhou força, mas ainda assim, os processos de gestão ainda não estão totalmente amarrados com a estratégia de negócio. Então, quem vai assistir e quer buscar o curso é tanto o empreendedor que está fazendo o seu negócio e quer entender como é um processo de gestão consistente, criando uma boa identidade para depois comunicar, mas também para aquela pessoa que comunica e vai entender que é um processo de gestão que ela vai comunicar. Quando a gente olha para frameworks ou ratings ou até o relato que é o mais hoje globalmente reconhecido, que é o da GRI, que é Global Reporting Initiative, eles falam de entender qual é o impacto do seu negócio e comunicar a partir daquele relato o que é feito, né, em sustentabilidade para minimizar aquele impacto. Então, é para pessoas que querem tanto comunicar, né? Se eu vou fechar aqui o assunto, é para pessoas que querem comunicar, mas também para aqueles empreendedores que estão começando o seu negócio. E eu diria que seria maravilhoso, né? Porque a gente não tem como falar de comunicação sem falar da gestão. Então, eu vou trazer bastante aspectos de gestão. E quais são os documentos e todos os relatos que eu preciso atrelados a esses movimentos de gestão. Então, sustentabilidade não se faz sozinho. Então, quando a gente vai para um relato de sustentabilidade, eu tenho que ter a área de gestão de fornecedores, eu tenho que ter a área de marketing, eu tenho a área de jurídico, a área jurídica junto com o compliance, porque eu quero um relato auditado que esteja com informações fidedignas. Então, eu preciso, qualquer pessoa que esteja numa empresa e queira entender melhor os processos e tudo aquilo que é comunicado, será muito bem-vindo, né, no curso. Até para a gente trocar, quais são as questões relacionadas à gestão de fornecedores. Vamos falar sobre isso, vamos abrir um pouquinho o que é comunicado, o que os índices pedem. Então, estou esperando que as pessoas que têm seus negócios e que trabalham para grandes empresas ou mesmo pequenas venham junto e tragam as suas dúvidas para a gente ver que isso não é uma coisa para grandes empresas só, mas é possível fazer nas pequenas também. As pequenas fazem parte da cadeia das grandes. Isso, é um fornecedor. É um E fornecedor. muitas vezes ele perde uma baita oportunidade por não Exatamente. estar enquadrado nesse. Exatamente. Cada vez mais tem critérios que eles precisam atender para entrar como fornecedor de uma grande empresa. E cada vez mais as formas, os frameworks trazem os de relato como isso tudo acontece ao mesmo tempo. Né? Então, todas as pessoas da empresa são bem-vindas, ou aqueles pequenos empreendedores, pessoas que já estão querendo entrar para a área, essa também. Na verdade, o foco maior que eu comecei a pensar foi para as pessoas que querem entrar para a área, porque tem um módulo que a gente vai falar de o que tem nas oportunidades que são apresentadas hoje no LinkedIn, a gente vai fazer uma correlação. Porque hoje, quando eu olho, às vezes eu até me assusto pensando que uma pessoa só está sendo chamada e selecionada para fazer uma quantidade de coisas que não é para uma pessoa só. Mas ela entendendo os processos, ela consegue também distribuir na hora da gestão quem precisa estar comigo de qual área. Criar um time. Exatamente. Em cada área. Exato. Um time da empresa Sim, toda. sim, perfeito. Um time que contemple todas as áreas. ali, né? Que traz muito essa visão da reputação, porque é um pouco de cada área. E até é uma grande oportunidade de emprego, né? De entrar nessa área, né? Exato. ESG, especialistas. Porque às vezes as pessoas querem entrar, mas elas não sabem
o todo, o olhar sistêmico que ela precisa ter sobre aquele negócio. Então, quando ela entrar, nossa, agora tá, aquela pessoa é responsável por esse relato. Eu vou buscar esta pessoa nesta área para me dar esta informação. Então, a ideia era inicialmente essa, né? Sim. Para quem quer entrar para a área, poder ter esse overview de tudo que é preciso. Perfeito. Posso complementar em relação à pessoa, e eu acho que não uma dificuldade, é um desafio do profissional, até falando um pouco de reputação, pegando o gancho que eu acho que acontece em sustentabilidade, mas reputação até menos que sustentabilidade não é uma área pronta. Não existe uma cadeira. Em grandes companhias a gente vê gerências e até hoje, até conheço poucas, mas até diretorias de reputação. Né? Mas não é uma área pronta, não é uma cadeira pronta que tu senta lá, vai ter, né, o analista de reputação. É muito difícil. Então é um olhar de amplitude que, assim como a área de sustentabilidade, traz oportunidades, como tu disseste, né? Então, assim, não é uma área que está pronta, dificilmente está pronta, lá vai ter uma cadeira pedindo analista ou gerente de reputação, mas é um lugar a ser conquistado para quem tem, primeiro, né, o conhecimento técnico e depois as habilidades, as soft skills para desempenhar. Então, acho que também é uma oportunidade de encontrar um lugar muito bacana, muito relevante dentro da organização, que cada vez mais se torna importante, relevante, mas que o mercado ainda talvez não esteja configurado para receber, melhor, para receber sim, mas não para chamar. Magali, vou fazer um questionamento no sentido amplo disso que tu comentou. A área de marketing, talvez que seja a porta de entrada da reputação, pensando em marca, em imagem, em grandes empresas ainda é o canto. Tu acha que a reputação, nesse sentido de criar essa oportunidade, não está muito distante, porque isso ainda está distante do grande conselho da empresa junto com o marketing? Marketing, não tem quem faça, manda para o marketing, né? Às vezes o SG também vai para o marketing, né? Então, como tu tá vendo essa composição, que também, assim, como a Patrícia mencionou, que mudou muito na pandemia, acho que as marcas estão mudando muito essa questão de reputação, até por exposição, né? Toda pela humanização também, né? Todo teu colaborador é um influenciador. Como tu tá vendo esse sentido de se criar essa oportunidade? Como criar e o grande gestor lá, o líder, o CEO, entender que é importante ter essa cadeira num conselho ou numa decisão da empresa? Sim, isso é bem importante, mas antes me chama a atenção, porque se tu conversa com o pessoal da comunicação, a comunicação acha que é o canto, tá? Acha que o marketing tá tudo bem. Mas, na verdade, nenhum nem outro. Acho que ambos são complementares, mas só para não perder esse gancho da brincadeira contigo. Comunicação sempre acho que o marketing está acima. E a gente vê, eu vejo com muito bons olhos e vejo o marketing, esse lugar de marca sendo ocupado, dessa relevância acontecendo nos últimos anos. E aí, inclusive, eu vou te dar um exemplo. A gente já conhece muito CMO, né? Antes a gente não tinha muito essa posição, agora a gente começa a perceber que existem CMOs e eventualmente, e até corretamente, a comunicação está com o CMO, não está mais, né? Onde é que está a comunicação corporativa, com quem está? Ela está acima, ela responde diretamente para o CEO, ela está com o CMO. Então eu acho que essa relevância ela veio se criando ao longo dos últimos anos, principalmente por essa maior visibilidade e a fragilização também da imagem, né? Eu acho que cada vez mais as marcas percebem que é preciso fazer walk the talk, né? É preciso, porque existe uma fragilidade de exposição caso um discurso vazio, algo que não entregue valor, uma marca que tenha um tipo de discurso e outro tipo de atitude, ou seja, existe aí também uma obrigatoriedade do próprio, não vamos dizer assim só consumidor, não, é da sociedade, vamos dizer da sociedade, do fornecedor, da sociedade em si, da comunidade ao redor de muitas fábricas, né, falando de operações, dos colaboradores e do cliente, em exigir
alguns níveis, inclusive que entram em níveis de sustentabilidade da marca. Então, esse olhar, não sei se por um movimento do mercado, né, vejo com bons olhos, óbvio, ou por uma influência da sociedade de estar empurrando isso a acontecer. Então, acho que o marketing abraçando isso com verdade, com técnica, é um movimento muito bom. Então, esse lugar de entrada para se falar em reputação, eu acho que sempre vai vir ou pelo marketing ou pela comunicação, como conectores e gestores. Mas os donos da reputação são todas as áreas e todos os colaboradores, né? O terceiro setor, a indústria, que tu mencionou, é um dos grandes impulsionadores do ESG, no sentido. E acho que eles estão pulando, né, a etapa. Antigamente tinha a indústria, daí tinha um representante, distribuidor, e depois chegava no mercado. Hoje a indústria já está pulando isso, ela está muito preocupada com a reputação, ela está muito preocupada com a sustentabilidade, porque a comunicação está pulando isso. Como tá vendo esse movimento da indústria e se ela ainda é o grande propulsor do ESG como um todo? A indústria, tu está dizendo, indústria é setor mesmo. Isso, setor indústria. A indústria sempre é fundamental. Porque ela começou com os processos de qualidade, ela começa com processos muito fortes de segurança. Então, a indústria ela acaba atuando nesses movimentos de uma forma mais contundente. É ela que vai olhar para a matéria-prima, da onde vem. Então, quando tu fala de indústria, é quase como se a gente estivesse falando com um negócio direto daquele que vai gerar todas as outras coisas, né? Então, ela é um grande, sim, propulsor da sustentabilidade. Mas os grandes negócios, eles também estão já muito despertos para as grandes questões. Eles precisam reportar. Então, empresas de capital aberto, elas ditam o mercado, né? Então, elas têm as melhores práticas. Eu sou um pequeno negócio, eu olhar as boas práticas das grandes empresas é super produtivo, porque eu vou fazer essa boa prática da maneira que eu consigo localmente, para o meu pequeno negócio, da maneira que dá. Eu acho que uma coisa importante também que a gente vai abordar no curso, que eu acho que é super e que foi algo que me abriu muitos olhos, é um olhar de liderança. Quem é o meu líder? Que ele é o grande promotor dessa pauta. Então, se eu não tenho uma liderança que tenha esse entendimento que o negócio, para ter longo prazo, ele precisa olhar para essas questões, pensando direitos humanos, se eu não vou ter um passivo, se a gente vai conectar com o negócio, eu não quero ter um passivo que eu tenha uma multa gigantesca lá na frente. E aí a gente esse olhar de por onde eu começo a sustentabilidade? Pela lei, né? Então, quando a gente olha a lei, é o passo inicial. Então, eu cumpro as leis. Quando a gente olha para esse líder, ele enxerga a sustentabilidade sob que aspecto? Da inovação, da competitividade, ele pode olhar pela lei, ele pode olhar pelo um olhar de tudo está conectado, né? Então, eu tenho pessoas felizes e trabalhando bem, eu tenho diversidade, eu tenho um negócio que atende toda uma população, toda a minha sociedade está ali sendo atendida, se a gente vai olhar no aspecto diversidade. Eu tenho uma matéria-prima que vai ser renovada, né? Eu não vou precisar me preocupar que a longo prazo o meu negócio não tenha essa matéria-prima e eu tenho que me adaptar. Então, ele vai ter esse olhar de longo prazo. Mas importante é entender em que lugar a empresa está e atuar como ela pode atender. Porque aí eu não tenho a maior incoerência entre o que eu falo, o que eu prego como valor e como eu me comporto. Então, eu acho que aí é o lugar que é o pulo do gato quando tu está dentro de uma empresa, né, trabalhando para aquela empresa, ou prestando uma consultoria, entender até onde ela pode ir e oferecer o melhor caminho dentro do que ela pode fazer, né, e ir com consistência. Eu acho que é importante isso. Ir com consistência, caminhar, evoluir, ter as suas metas, né, quais são os meus grandes impactos, o que eu não quero lá na frente que aconteça com o meu negócio, que eu acabe perdendo o meu negócio. Deixa eu entender, quantos dias os cursos? O meu vão ser 4 noites, de segunda a quinta, das 19h30 às 22h15. O meu já tem dias espaçados. Então, ele começa no dia 17, termina no dia 24. São variados os dias, das 18 até as 21. Agora fiquei em dúvida. Porque Tá tudo certo, era mais para entender a carga horária. e são 5 módulos. 5 módulos. O último vai ser esse fechamento de quero entender o que o mercado
pede para uma... Porque mesmo eu estando dentro do meu negócio, ou, né, querendo entrar para um negócio, ou tendo um negócio, eu vou conseguir entender o que essas vagas estão oferecendo e que talvez seria legal eu, na minha empresa, também implantar, chamar alguém que saiba de algumas coisas, né? Então, Perfeito, queria agradecer, a ideia era essa, era a gente entender um pouco mais do curso e disponibilizar, né, colocar na rede aí para quem está buscando uma especialização, a hora é agora. Vou deixar aqui, ó, procura esse link, tem vários cursos, passou aqui pelo Comunicando 8 oportunidades, mas tem outras tantas que tem lá disponível para você pesquisar. E se tu gostou, é para ti, vai lá e te escreve, agora é a hora. Se não, indica, compartilha, curte, compartilha, faz esse conteúdo chegar em mais pessoas para que a gente possa cada vez mais se especializar e construir profissionais de qualidade nas empresas, que é isso que a gente quer. A gente volta na próxima terça-feira com mais um Comunicando e Andando e 2025 começou hoje. Valeu, até a próxima. Obrigado.